A gente fez parte do mutirão que foi feito para a construção desse prédio. E eu faço parte da primeira turma do curso de admissão e da primeira turma de estudantes do Colégio do Carmo. Nós assistimos e participamos da construção dessas salas. Aqui existia esse pátio, mas era encascalhado. Naquela área das salas era uma quadra de esporte. E nesses 50 anos de funcionamento dessa escola, a gente esteve estreitamente ligado à vida da escola, entendeu? Eu estudei até 64 aqui, fiz parte da primeira turma de formandos também. Retornei em 65 já como professor de educação física, fiquei até 78. A partir de 67 a gente já começou a lecionar História Geral e Organização Social e Política e fazendo parte sucessivamente de quase todos os conselhos da escola, que administra, ou a entidade mantenedora que administra a escola, entendeu? Então eu posso dizer que a gente o Carmo faz parte da minha vida e a minha vida faz parte da história do Carmo. Eu participei do lançamento da Pedra Fundamental. Depois fiz parte dos primeiros alunos matriculados, primeira turma de estudantes e também fui da primeira turma de formandos. Então foi uma longa história, né? Porque você participar da Pedra Fundamental, lançamento da pedra, ver aquilo crescer, uma coisa que a gente precisava tanto em Unai, porque naquela época eu vim de Patos, eu fiquei 4 anos parada, porque eu não tinha escola. Meu pai ainda era daqueles pais que não deixavam a gente sair, então isso aí foi assim um êxito total. E graças, sobretudo, às pessoas da comunidade que colaboraram e nossos sacerdotes carmelitas, que foram pioneiros também na fundação do Colégio do Carmo. Não é à toa que lá chama Colégio Nossa Senhora do Carmo. Eu fui uma aluna muito travessa, muito mesmo. Eu estou aqui me lembrando que várias vezes o Frei Plequelmo precisou de nos suspender de aula, porque a turma ia na escola muito para brincadeiras. Então, o que é o Carmo para mim? Exemplo de tolerância, exemplo de acolhimento e de inclusão. Porque mesmo a gente dando muito trabalho, às vezes, para os professores, foi ali que nós conseguimos galgar a conclusão do ensino fundamental, hoje chamado ensino fundamental, e chegarmos à faculdade, à pós-graduação. Eu entrei em 59 como a primeira aluna da escola, né? Nós éramos uma turma de 54 alunos, e em 67 já passei a ser funcionária da escola. E dentro dessa trajetória, eu passei por várias funções. Eu fui auxiliar de secretaria, depois secretária, depois diretora, supervisora e hoje eu sou coordenadora operacional. É uma longa história, né, assim, emocionante, porque a minha vida inteira está aqui. Hoje, nós são 42 anos já, 43, que eu estou no Colégio do Carmo. Aprendi muito, é uma experiência, assim, longa, e que cada ano que passa a gente aprende mais. É uma turma que entra, uma turma que sai e a gente está aí. Eu ajudei a fazer a história do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Primeiro como aluno pioneiro da escola, né? Que para mim foi uma grande alegria. Eu sou da turma da admissão, juntamente com outros colegas que estão por aí. E a minha participação nessa escola foi uma coisa interessante, porque eu sou de uma família muito humilde na época. E meu pai foi um dos colaboradores na construção dessa escola. E ele fez doação de madeiras na época lá na fazenda dele. Tinha muita madeira. Antes de vir para cá, para estudar, eu importava tijolo lá na Cachoeira, ali na Barroca. E eu tenho certeza que tem vários tijolos aí edificando esse prédio hoje, que é um marco da educação de Unai. Eu entrei aqui, já era casada, né? Eu fui professora no Domingos Pinto Bruxado muitos anos. Vim para aqui, trabalhei como chefe de disciplina, depois na biblioteca e atualmente estou na secretaria
como auxiliar de secretária. Meu esposo também foi colaborador aqui no colégio. Não como professor, mas monetariamente. A nossa história, né, tá bastante ligada à SENEC em Unai. O meu pai integrou esse movimento na época de trazer o ginásio Nossa Senhora do Carmo para aqui. O meu irmão, Romeu Gonzaga Neiva, que hoje inclusive é desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele foi da primeira turma aqui do ginásio Nossa Senhora do Carmo. Depois disso, a minha irmã mais velha também estudou aqui, minha outra irmã. Eu tenho 7 irmãos, todos eles estudaram aqui em determinadas épocas. Inclusive, né, eu terminei o ginásio nessa época aqui. Depois é que eu fui fazer o 2º grau em Brasília. Com a SENEC, o Colégio Senecista Nossa Senhora do Carmo deixa de ser um sonho, torna-se um berço para a família, que cresce, se afirma, se fortalece, transformando expectativas, educando sonhadores, escrevendo a sua história paralela. Um dos alunos da primeira turma de formandos do Colégio Nossa Senhora do Carmo foi o Wellerson Gontijo Vasconcelos, que em 1969 assumiu a direção da instituição. Eu estudei no ginásio Nossa Senhora do Carmo em 1962, quando estava formando a primeira turma. Eu vim de Belo Horizonte e peguei 6 meses junto àquela turma espetacular. E voltei ao Unai em 65 e fui mais ou menos pego a laço, né, por Dona Celina, que era presidente do conselho, para dar umas aulas. A primeira aula, na verdade, foi um sufoco, porque eu tive que substituir o Dr. Dimas Ribeiro da Fonseca numa aula para a 4ª série sobre as grandes navegações. E os meninos parece que gostaram, e contaram, aquilo esparramou por Dona Celina, para o pessoal da escola, e tive um problema de saúde na época, atrasei meu retorno a Belo Horizonte, e fui ficando, e acho que descobri ali que eu tinha vocação mesmo para ser professor, educador, e continuei na escola, participando de tudo com aquele entusiasmo próprio da juventude. E quando foi em 19 de dezembro de 1968, numa reunião do setor local da SENEC, o antigo setor local que existia, a dona Mara Pessoa, que era a diretora então, pediu demissão do cargo de direção e não houve nada que a demovesse disso. E então o conselho, naquela reunião, me convocou para assumir a direção da escola nessa data, começando então o trabalho efetivamente em 69. Então foi realmente com 22 anos algo bastante diferente que a gente teve que enfrentar com a coragem total e animação própria dos jovens, animação de muito sonho, de muita vontade de fazer, né? E contava naquela época um grupo muito bom de colaboradores. Outros ex-alunos também deixaram suas marcas no Colégio do Carmo como professores.